Voltamos com o programa Nossa Escola Dominical, lição número 10 da nossa revista Roteiro de Estudo para a Leitura da Bíblia. E você nos acompanha já no capítulo 13 de João. Estamos chegando num momento decisivo, diferenciado do livro de João. Além de começar os últimos capítulos, nós vamos ver que o ministério de Jesus, nesta etapa, começa a ter um rumo diferente do que havia sido desde o início. Nós vimos Jesus cumprindo o tempo de Deus em sua vida em todos os aspectos. Ele, desde a sua infância, desde a sua juventude, até o início do seu ministério, com a sua consagração no jejum, com a sua tentação, com a confirmação dos milagres, com a expansão do seu conhecimento no meio dos judeus. Tudo isso para chegar neste momento delicado, também difícil, que ele e os discípulos haviam de passar. Perceba bem, aqui no capítulo 13 nós começamos a ver o tempo do ministério público de Jesus ser direcionado para um discipulado específico. Ele passa a se dirigir agora aos discípulos, muito mais para deixá-los preparados naquilo que eles eram capazes de estar preparados para os eventos que viriam a acontecer. Jesus, ele conhece o tempo do Pai, ele era obediente à vontade de Deus em tudo. E nós chegamos à hora em que a palavra amor e os seus sinônimos começam a ser intensificados. O nosso comentarista, ele chega a dizer que nos primeiros 12 capítulos de João, a palavra amor é citada cerca de 12 vezes, amor e os seus similares. Do 13 em diante, até o capítulo 21, essa palavra vai ser muito mais intensificada. Então perceba que o tema da nossa lição realmente vai se fazer a tônica daqui para frente. Mas perceba que o amor, ele não vem num momento de tranquilidade. Você vai perceber agora momentos muito decisivos, até tensos, que estão por vir na vida de Jesus e na vida dos seus discípulos. A primeira coisa que nós queremos observar é a sua hora havia chegado. Jesus demonstra em a história, todos os versículos, nós temos aqui uma lista de momentos em que Jesus foi estratégico, Jesus se posicionou no meio do povo, no meio das pregações, ele sabia o que estava fazendo em todo o tempo, que nós temos vários registros. Exemplo de João capítulo 2, versículo 4. Jesus disse à sua mãe em Caná: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a hora. Jesus sabia quando ele havia de se retirar de um lugar para não ser preso, ou quando ele mesmo pregando e estando cercado por soldados, ali eles não conseguiam levá-lo porque não havia chegado a hora de Jesus ser entregue, dele se entregar, porque de fato é isso que aconteceu. Jesus se entregou por nós, e não só aos soldados e aquele período que nós também vamos conhecer melhor da sua paixão, crucificação e ressurreição. Jesus se entregou muito antes, Jesus se entregou na eternidade. Jesus se esvaziou, ele era Deus, ele é Deus, ele sempre foi Deus, e ele se esvaziou da natureza humana, da natureza divina para se tornar humano. Isso já foi uma grande entrega, e não basta ele ter vindo ser humano, ele veio ser o mais humilde, o menor dos homens, ser colocado em lugar de humilhação no meu e no seu lugar. Mas vamos ver também qual o passo a passo Jesus estabelece. Sabia que o seu tempo de ministério público, de ser ovacionado, depois de ser recebido em Jerusalém pela multidão, ovacionando, dando aleluias ao filho de Davi, ele sabia que ali começava uma nova etapa do seu ministério, e ele começou a preparar os seus discípulos. E um deles, um dos 12, havia ali destoado dos demais. Imagine, 3 anos e alguns meses convivendo próximo de Jesus, aprendendo com a sua sabedoria, ouvindo as suas palavras. Que honra aqueles 12 homens simples, muitos rejeitados pela sociedade, tidos como traidores, pois eram coletores de impostos, ou como ogros, como
como rudes, porque eram pescadores, não tinham instrução, foram recebidos por Jesus e foram tornados sábios, foram tornados discípulos de um grande mestre. Dos 12, havia um que se destacava negativamente, e este foi Judas. Jesus sabia que seria traído, e ele alerta que seria traído, e ele mostra quem o traíra. Jesus, tendo tudo isso em mãos, sabendo o que aconteceria com ele, sabendo quem o faria, ainda assim não deixou de amá-los. Jesus não deixou de amá-los porque, principalmente, Jesus, como diz o nosso tópico 3, sabia da confiança do Pai. Nosso autor diz assim, mesmo na hora mais angustiosa da sua humilhação, Jesus sabia quem era, da onde tinha vindo e o que faria e para onde retornaria. Não era uma vítima indefesa, não era um Marte, era o Redentor cumprindo plenamente o projeto do Pai. Veja que o cenário de deixar de ser ovacionado, de ter a multidão lhe seguindo e ele começar a uma caminhada de traição, de instrução pesada, não o fez desanimar ou desistir. Ele sabia o que estava fazendo. Deus o confiara uma missão única, exclusiva, que só ele poderia fazer, e ele obedeceu esta missão. Deus confiou em Jesus e Jesus confiava em Deus, assim como eu e você devemos fazer. O que você faria caso soubesse quem o traíra? Quem estaria de vir e lhe tirar a expectativa? Imagine você investir 3 anos de atenção, de cuidado, de discipulado, de investimento, e você saber quem vai lhe tirar a confiança, quem vai usar e por uma razão ínfima se vender para lhe trair. Jesus sabia disso. Entretanto, ele tomou atitudes que qualquer homem hoje, qualquer estudioso, qualquer psicólogo, o maior psiquiatra do mundo, hoje reconhecido, grandes autores, quando estudou o comportamento de Jesus e ele se considerando ateu, ele precisou reconhecer, Jesus tinha uma mentalidade tão diferenciada que ele só poderia ser o próprio Deus. Pois ele, mesmo em uma situação de queda de popularidade, de inversão do comportamento social que ele havia experimentado, ele não desesperou. Ele, pelo contrário, ele perseverou no chamado em que ele havia sido posto ali como mestre, como filho de Deus. E ele sabia onde estava indo. Nós vamos ver no próximo bloco os passos que Jesus deu no meio dessa dificuldade, no meio dos tempos difíceis que estavam por vir, sabendo o que ia acontecer, as melhores reações. Jesus sendo exemplo para mim e para você do que é a palavra amor. Voltamos já.